E aí, tudo bem? Nesse vídeo, que faz parte da lista de vídeos sobre geometria analítica, eu quero discutir com você um pouco sobre a identidade de Lagrange e módulo associados ao produto vetorial. Bem, a identidade de Lagrange para o módulo do produto vetorial ela diz o seguinte, que o módulo do produto vetorial entre dois vetores u e v elevado a 2 pode ser escrito como o quadrado do módulo de u vezes o quadrado do módulo de v, que é uma multiplicação, ok, menos o produto escalar entre u e v ao quadrado. Então, essa aqui é a chamada identidade Lagrange para o produto vetorial. Agora, antes de fazer a demonstração dessa identidade, deixa eu passar isso aqui um pouco para baixo. Antes de fazer a demonstração propriamente dessa fórmula, eu queria fazer uma observação aqui com você. Bem, você certamente conhece a fórmula para o quadrado da diferença. Quando você tem dois números a menos b elevado a 2, e usualmente a gente escreve como a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, certo? E aqui a única coisa que eu quero fazer é inverter essa ordem. Eu vou passar esse menos 2ab aqui para o final. O sinal de menos não foi, peraí. E escrever dessa maneira, só trocando a ordem porque vai ser conveniente mais para frente. Então a menos b ao quadrado vai poder ser escrito dessa maneira aqui. Agora, vamos supor que a gente tenha a menos b ao quadrado e a gente quer somar isso com c menos d ao quadrado. Vou melhorar isso aqui, c menos d ao quadrado. Então, o a menos b eu posso escrever dessa maneira que eu escrevi ali em cima. A ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab. E eu também posso fazer isso com c menos d ao quadrado. E fico com c ao quadrado mais d ao quadrado menos 2cd, correto? E aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar esse menos 2ab aqui e vou passar lá para o final para ficar com esses negativos, esses produtos das incógnitas lá no final. E deixa eu juntar aqui no início. Então a gente fica com isso aqui. A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado mais d ao quadrado. Então essas letras, né, esses valores ao quadrado primeiro. E no final a gente ficou com o menos 2 vezes o produto desses termos, né, o c e o d. E aqui também o menos 2 vezes a vezes b. Na verdade aqui eu poderia inclusive colocar na ordem inversa, né? Já que o ab apareceu primeiro, posso colocar assim. É a mesma coisa, só estou trocando esses termos de ordem. E daí eu vou fazer o seguinte, a gente tem menos 2 aqui e menos 2 aqui. Então dá para colocar esse menos 2 em evidência. Então dá para eu fazer o seguinte, dá para eu apagar esse... tinha menos 2 aqui, né? Então eu posso colocar esse menos 2 em evidência. Então ficar com AB mais CD. Certo? Deixa eu escrever um pouco melhor aqui. Então menos 2 AB mais CD. E eu fiz isso só porque é exatamente o mesmo resultado anterior. Coloquei esses caras em evidência. Mas que vai ser interessante enxergar esse tipo de conta, né, dessa maneira, por questões de organizar, já que a gente vai ter bastante conta envolvendo essas incógnitas, né, que vão ser as coordenadas de u e de v. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos definir aqui, então, os vetores u e v. Bom, o vetor u ele vai ser o vetor x de u, y de u e o z de u. E o vetor v ele vai ser o vetor x de v, y de v e o z de v. E então, essa igualdade, que é a chamada identidade de Lagrange, essa igualdade aqui, deixa eu copiar, ou melhor, vou passar lá para o meio aqui. Essa igualdade, ela envolve, na verdade, três coisas aqui. Essa é a primeira, que é o produto vetorial entre u e v ao quadrado. Essa segunda aqui, vou colocar essa segunda em verde. Essa segunda aqui, que é o produto dos módulos ao quadrado dos vetores u e v. E, por fim, esse último termo aqui, que é o negativo, né? Que é o produto escalar entre o i e v ao quadrado. Né? Até eles são relacionados com esse sinal aqui de menos. Né? Então, a gente meio que pode escrever que o 1 é igual a 2
menos o 3. E como tem bastante conta para ser feita, eu vou separar nessas três fórmulas para depois juntar, juntar 2 com a 3, né? Fazer a subtração da 2 pela 3 e ver se ela realmente vai se igualar à primeira. Então, a primeira coisa a se determinar, a primeira das fórmulas, das coisas que aparecem naquela fórmula ali em cima, naquela igualdade, é o quadrado do módulo entre u e v. Então, essa é a primeira coisa a ser calculada. Né? Para começar, qual que é a expressão, qual que é o resultado do produto vetorial de o vetor u por v? Bem, a gente colocou, né, que é o vetor u, que ele é o x de u, o y de u e o z de u, produto vetorial com x de v, y de v e o z de v. E como no vídeo anterior eu já desenvolvi o resultado, né, de u vezes v, né, qual a expressão desse resultado, vou simplesmente jogá-la aqui. Ela é y de u, z de v, menos o z de u, y de v, na coordenada x, o x de u vezes o z de v, menos o z de u vezes o x de v, e na coordenada c é o x de u, y de v, menos o y de u vezes o x de v. Esse, então, deixa eu chegar um pouco para o canto aqui. Esse, então, é o produto vetorial entre u e v. Esse é o vetor resultante de quando você calcula o produto vetorial entre u e v. Então, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, fica mais fácil da gente enxergar aqui. Essa é a coordenada x, essa é a coordenada y, e essa é a coordenada z desse vetor, que é o produto vetorial entre u e v. Então, se o que a gente quer calcular é o u vezes v, o módulo ao quadrado desse vetor, né, o u vezes v ao quadrado, então o u vezes v ao quadrado, o módulo ao quadrado, é simplesmente a soma dos quadrados das coordenadas, correto? E então a gente fica com... vou ter que escrever pequeno, senão não vai caber. Y de u, z de v, menos z de u, y de v ao quadrado, mais o x de u vezes o z de v, menos o z de u vezes o x de v ao quadrado, mais o x de u vezes o y de v, menos o y de u vezes o x de v ao quadrado. E agora então vem a utilidade da fórmula que eu escrevi ali no início, quando você tem uma diferença de dois termos ao quadrado. Então aqui o primeiro termo é o yuzu, yuzv, e o segundo termo é o zuyv, e eles estão subtraindo, não é isso? Então eu vou escrever, como eu indiquei lá anteriormente, o quadrado do primeiro. Então é yuzv e os dois ao quadrado, então quadrado, quadrado, mais o segundo ao quadrado, então zuyv, quadrado, quadrado, e cá no final, menos duas vezes o primeiro termo, que é yuzv, vezes o segundo, que é o zuyv. Se por algum motivo você ficou um pouco perdido, pode ser um bom momento de você pausar, né? Olhar o que eu acabei de escrever e comparar com a fórmula lá em cima, para você conferir e ver que realmente isso que eu escrevi está certinho, está de acordo com a fórmula que eu falei no início do vídeo. Bem, então, o segundo, vou colocar o sinal de mais aqui, e para esse verde aqui, vai ficar uma coisa parecida, vai ficar o primeiro, xuzv, ambos ao quadrado, mais zuzv, ambos ao quadrado. E aqui eu vou colocar, vou pegar isso aqui um pouquinho para cá, porque senão acho que vai apertar um pouco. Aqui eu vou colocar menos duas vezes xuzv, que é o primeiro,
vezes o segundo, que é o ZU, XV. Mais, agora com esse azul ao quadrado, a gente fica com XU, YV, os dois ao quadrado, mais YU, XV, e ambos ao quadrado. E agora eu preciso descontar lá no final menos duas vezes o primeiro termo, que é XU, YV, vezes o segundo, que é YU, XV. Isso. Eu vou chegar isso aqui agora um pouquinho para cá, poder colocar todo mundo na mesma linha, assim, e vou aproveitar e vou colocar esse aqui também. Então, isso que, deixa eu colocar o sinal de igual para organizar o que a gente está fazendo, né? Eu vou continuar agora aqui embaixo. Deixa eu chegar um pouco para cima para ficar mais fácil de acompanhar. Tem mais uma coisa. Aqui tem um menos 2 e menos 2. Então dá para colocar esse menos 2 em evidência. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui tudo que eu já tinha escrito. E vou pegar isso aqui um pouquinho para cá. Acabei clicando fora aqui. Vou colocar isso aqui assim. Eu acho que assim tá legal. Ok. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Então eu vou colocar esse menos 2 em evidência. Vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esse menos 2, esse aqui e esse aqui. Escrever esses três caras como uma soma. E colocar o menos 2 aqui em evidência, multiplicando todos eles. Correto? Aqui ficou faltando essa... Eu não copiei esse aqui do y. Acho que está tudo copiado direitinho. Consegui. Tá tudo ok. Só faltou então aqui, ó. Eu não tinha copiado esse outro desenho do y. E então a conclusão fica a seguinte, que o quadrado do módulo do produto vetorial entre u e v dá essa coisa toda aqui, ó. Isso aqui é o resultado. Ok? Então, essa foi a conclusão da primeira parte. Então, a gente tinha essa primeira parte para resolver, o que dava o resultado do quadrado do módulo de u vezes v, e o quadrado do módulo de u vezes v dá isso tudo aqui. Agora, isso aqui, só avisando, um pouco tardiamente, mas o objetivo não é bem você, às vezes, no meio do exercício, utilizar esse termo todo aqui, né? É que a demonstração dessa igualdade vai servir para demonstrar uma outra fórmula muito, muito mais fácil do que essa. Aqui o que a gente está fazendo é a demonstração daquela igualdade ali em cima, e aqui eu resolvi a primeira parte da igualdade, o lado esquerdo da igualdade. Agora, a segunda coisa, né, que a gente precisa determinar é esse produto aqui, que é o produto entre o quadrado do módulo de u e o quadrado do módulo de v. Está aqui o quadrado do módulo de u, o quadrado do módulo de v. E esse não é tão difícil, né? O quadrado do módulo de u, ele é simplesmente a soma dos quadrados das coordenadas, né? Então é o x de u ao quadrado, com o y de u ao quadrado, com o z de u ao quadrado. E isso vezes o quadrado do módulo de v. Lembrando que o módulo ele tem a raiz, né? Então, se você eleva a 2, você vai cortar a raiz. Fica só com o que está dentro da raiz. Aqui, então, vai ficar com o x de v ao quadrado, mais o y de v ao quadrado, mais o z de v ao quadrado. Ao quadrado aqui. Então, você resolve isso aplicando a distributiva. Correto? E eu vou fazer o seguinte. Pausa o vídeo e tenta determinar o resultado desse produto. Eu vou colocar aqui diretamente, eu não vou fazer o passo a passo. Vou deixar o passo a passo para você. Mas eu quero colocar a resposta aqui, né, de quanto dá esse produto, para a gente poder continuar desenvolvendo a fórmula. Então pode pausar agora. Então, o quadrado do módulo de u vezes o quadrado do módulo de v dá como resposta isso aqui tudo. Esse monte de somas de produto de quadrados. Essa aqui, então, é a resposta para a parte 2, né?
que a gente está resolvendo. Agora, a terceira etapa é descobrir qual é o resultado do produto escalar entre o IV elevado a 2. E essa também é simples, bem. O quadrado do produto escalar entre o IV, então, vai ser o quadrado do produto escalar XU, YU, ZU, vezes o vetor XV, YV e ZV. Então, isso aqui é o quadrado. E o produto escalar ele é só o produto, a soma do produto das coordenadas relacionadas, né, das coordenadas correspondentes. Isso então é o quadrado de XU vezes XV, mais YU vezes YV, mais ZU, ZV, e isso é elevado a 2. Isso vai ser igual então a... aqui inclusive vai ficar bem grande. Deixa eu jogar o sinal de igual para cá. E, bom, esse cara ao quadrado, ele é o XUXV mais YUYV mais ZUZV vezes ele mesmo. XUXV mais YUYV mais ZUZV. Você pode então aplicar a distributiva nesse produto e, mais uma vez, tenta fazer essa distributiva e descobrir qual a resposta disso aqui, né? E então eu vou pausar o vídeo, tenta calcular por conta própria e eu volto com a resposta. Bem, se você aplicar a distributiva, você vai ficar com XU, XV, XU, XV, mais, deixa eu escrever um pouco menor, porque isso aqui vai ficar um pouco grande, vai ter bastante conta para colocar aqui, mais XU, XV, YU, YV, mais XU, XV, ZU, ZV. Então eu fiz a distributiva desse primeiro termo multiplicando cada um do lado de cá. E agora falta então o segundo. Então isso dá YU, YV vezes XU, XV, mais YU, YV vezes o próprio YU, YV, mais o YU, YV vezes o ZU, ZV. E aqui então eu fiz esse segundo aqui vezes cada um dos outros do outro parêntese. E agora falta agora fazer esse cara vezes cada um dos outros três lá do outro lado. Então aqui vai dar ZU, ZV vezes XU, XV mais ZU, ZV, YU, YV mais ZU, ZV, ZU, ZV mesmo. Agora, vale uma atenção aqui. XU, XV, XU, XV. O XU está aparecendo duas vezes. E o XV também. Então tem XU vezes XU, isso dá XU ao quadrado. XV vezes XV dá XV ao quadrado. Então, esse primeiro termo aqui eu posso apagar e vou escrever assim. XU ao quadrado, XV ao quadrado. Isso acontece aqui também. YU, YV, YU, YV. Então, pelo mesmo motivo, eu posso substituir esse cara aqui por YU ao quadrado, YV ao quadrado. Deixa eu centralizar ele aqui. Assim, está ok? E por fim, acontece aqui também. ZU, ZV, ZU, ZV. Também posso escrever como ZU ao quadrado, ZV ao quadrado. Então, está terminada a terceira e última parte. E agora o que a gente tem que fazer é juntar tudo. E, por fim, o que a gente quer fazer então é demonstrar essa fórmula aqui, ó, a identidade de Lagrange, que o quadrado do módulo do produto vetorial entre U e V é igual ao produto do quadrado do módulo de U
e o quadrado do módulo de V, menos o quadrado do produto escalar entre U e V. E que, como eu tinha dito há uns minutos atrás, anteriormente, o que a gente está tentando demonstrar é que 1 é igual a 2 menos o 3. E 1, 2 e 3 são essas coisas que eu anotei aqui, essas igualdades aqui que eu anotei. Então, se a gente fizer essa aqui, que é a 2, e subtrair dela, fizer essa de cima menos essa de baixo, que é a 3, a gente tem que encontrar como resposta exatamente isso aqui de cima. Esse termo todo aqui de cima. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, deixa eu fazer a de cima menos a de baixo. E pode parecer um pouquinho complicado, mas se você perceber, tem algumas coisas iguais. Só procurar. Por exemplo, aqui eu tenho xu ao quadrado, xv ao quadrado, e aqui também. Então, se eu fizer a subtração da 2 com a 3, então eu vou subtrair esses dois e eles vão se cancelar, vai dar zero. Outro exemplo aqui é o yu ao quadrado, yv ao quadrado. E também está aqui yu ao quadrado, yv ao quadrado. Então, fazendo a 2 menos a 3, eles vão se cancelar, né? Um menos o outro vai dar zero. E a última coisa que tem aqui, zu ao quadrado, zv ao quadrado, e aqui embaixo também, zu ao quadrado, zv ao quadrado. Então, dá para cancelar esses dois. E o que sobrou, então, na de cima, sobrou esse e esse. 6 termos. O produto dessas coordenadas ao quadrado. Então, eles sobraram na equação 2. E na equação 3 sobrou esse cara, esse e esse. Agora, antes de escrever o que sobrou, tem mais coisas a se observar aqui. Que é o seguinte, deixa eu apagar esses sublinhados que eu fiz para poder destacar nesse de baixo. Aqui a gente tem xu, xv, yu, yv. E aqui a gente tem as mesmas coordenadas, só que numa ordem diferente. Yu, yv, xu, xv. E está em ordem diferente não altera o resultado final desses termos. Então, na verdade, aqui a gente tem duas vezes essas variáveis essas incógnitas, essas coordenadas se multiplicando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar que eu tenho duas delas e vou, por exemplo, apagar essa aqui, já que eu tenho essa duas vezes. Certo? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Então, duas. Pronto, apareceu duas vezes aqui. Isso vai acontecer aqui também com esse xu, xv, zu, zv. E aqui embaixo, ó, zu, zv, xu, xv. Ou seja, eu posso também, vou apagar esse aqui e dizer que eu tenho dois desses. Deixa eu voltar com o sinal de mais aqui. Eu tenho dois desses. Isso, por fim, acontece aqui, ó. y1, yv, zu, zv. E aqui zu, zv, y1, yv. Então, pelo mesmo motivo, eu posso apagar esse de baixo aqui e indicar aqui em cima que eu tenho dois. Então, dois aqui e o sinal de mais que estava aqui da conta. Certo? Então, embaixo sobraram esses três termos, os três multiplicados por 2. Então, foi o xu, xv, yu, yv, xu, xv, zu, zv e y1, yv, zu, zv. Todos esses três estão multiplicados por 2. Então, quando a gente fizer A2 menos A3, o que vai sobrar são os termos em cima que foram destacados em azul, que é o que sobrou, e os termos embaixo sublinhados em vermelho, que foi o que sobrou das de baixo.
Então, basta fazer as de cima menos as de baixo. Então, deixa eu chegar um pouquinho para cima aqui, para ficar mais fácil de fazer a conta. Isso dá xu ao quadrado, yv ao quadrado. Resolvi essa. Mais xu ao quadrado, zv ao quadrado. Resolvi essa. Mais yu ao quadrado, xv ao quadrado. Mais yu, zv, os dois ao quadrado. Mais zu, xv. Mais zu, yv, os dois ao quadrado. Então, acabou o que sobrou dá 2. Agora, menos o que sobrou dá 3. Bom, sobrou 2xu, xv, yu, yv, menos. Bom, tem o sinal de menos, né? Então todas elas aparecem negativas, porque todas são positivas ali na 3. 2 vezes xu, xv, zu, zv, menos 2 vezes y, assim, e aqui eu fiz, né? Agora a última yu, yv, zu, zv, e acabou essa última aqui em cima. E observe que todas elas aparecem multiplicadas por menos 2. Ou seja, dá para colocar esse menos 2 em evidência e deixar o restante dentro do parênteses. Eu vou fazer o seguinte, eu vou então apagar esse menos 2, deixar esse primeiro aqui em evidência, deixa eu passar ele para cá, e fazer isso aqui. Pronto. Agora, para acabar, vamos fazer a comparação com a 1 e ver se isso realmente funcionou. Começando aqui pelos termos ao quadrado, aqui a gente tem xu ao quadrado, yv ao quadrado, mais o xu ao quadrado, yv ao quadrado, aqui em cima. Então bate. Xu ao quadrado com zv ao quadrado, e aqui a gente tem o xu ao quadrado com zv ao quadrado. Aqui embaixo, yu ao quadrado com xv ao quadrado, e aqui o yu ao quadrado com xv ao quadrado. Y ao quadrado com zv ao quadrado. Aqui o y ao quadrado com o zv ao quadrado. Zu ao quadrado com o xv ao quadrado. Zu ao quadrado com o xv ao quadrado. Zu ao quadrado com o yv ao quadrado. Zu ao quadrado com yv ao quadrado. Então, pelo menos esses produtos de quadrados bateram, né? Falta agora verificar o menos 2 com esse monte de termo aí. Então, o menos 2 aqui em evidências com coisas dentro. Menos 2 em evidência com coisas dentro. Então, a gente precisa verificar se essas coisas dentro dessa aqui, de baixo, batem com essas coisas aqui de dentro da de cima. Então, essa primeira. Xu, xv, yu, yv. Veja essa aqui. Xu, xv, yu, yv. Então, esses 4 termos bateram. Então, aqui, bateu com essa. Vou tirar essa sublinhada aqui de baixo, porque fica meio ruim de ver. Vou tirar aqui também. Então, bateu com essa aqui. Agora, xu, xv, zu, zv. Xu, xv, zu, zv. Então, essa aqui bate com essa aqui. Agora, yu, yv, zu, zv. Yu, yv, zu, zv. Bateu. E tudo que a gente fez a 2 menos a 3 bate direitinho com aquela primeira, que é o quadrado do módulo do produto vetorial entre u e v. E então todo esse trabalho aqui, todo o trabalho de fazer esse monte de conta, lidar com essa álgebra, foi para conseguir deixar bem demonstrado que
a seguinte fórmula é válida, que o U vezes V, o módulo do produto vetorial entre U e V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos o produto escalar entre U e V ao quadrado. Então, tudo isso foi para conseguir demonstrar essa fórmula aqui. Essa é a chamada identidade de Lagrange. Agora, é possível que você veja pouquíssimos exercícios envolvendo a identidade de Lagrange, envolvendo esse tópico. Na verdade, por que isso acontece? Porque o que é importante da identidade de Lagrange, não, pelo menos o que costuma ser dado ênfase em alguns livros de geometria analítica que são um pouco mais atenciosos à parte teórica, né, de exibir essa identidade de Lagrange, é porque ela serve de base para uma outra fórmula que tem uma interpretação geométrica muito importante. Para conseguir demonstrar, na verdade essa ela é muito simples, vamos lembrar o seguinte, que o produto escalar entre U e V, isso foi visto em vídeos anteriores, e inclusive é um tópico anterior ao tópico de produto vetorial quando você está estudando geometria analítica. Pode ser escrito como o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ, em que θ ele é o módulo, é o ângulo entre os vetores U e V. E, na verdade, é essa relação aqui que a gente pluga no lugar desse produto escalar aqui embaixo. E se a gente fizer isso, a gente fica com U vezes V ao quadrado módulo de U vezes V, é igual a módulo de U vezes módulo de V, menos módulo de U vezes módulo de V, vezes cosseno de θ, e isso elevado a 2, que dá U vezes V, módulo quadrado, é igual a módulo de U, vezes módulo de V, menos... aqui eu esqueci do quadrado, então aqui tem quadrado, 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 eu estava esquecendo do quadrado. Aqui fica módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E como a gente tem módulo de U, módulo de V, módulo de U, módulo de V, eles ao quadrado, como a gente tem eles se repetindo, tem como colocar em evidência. Isso resulta em U vezes V ao quadrado é igual a módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, colocando em evidência que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, a gente colocou ele em evidência, o módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, e essa é a fórmula que a gente chega. Só que tem como melhorar. 1 menos cosseno ao quadrado, lembra daquela relação? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1? Então, se você pegar esse cosseno e passar para o outro lado, subtraindo, então 1 menos cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado. Então, eu posso substituir esse último termo, 1 menos cosseno ao quadrado, e ficar com o seguinte: U vezes V módulo ao quadrado é igual a módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ. Então, a identidade de Lagrange, que é essa aqui, certo? Essa é a identidade de Lagrange. Nossa, ficou horrível, né? Mas tudo bem, essa é a identidade de Lagrange. Desenvolvendo um pouquinho a identidade de Lagrange, a gente chega nessa expressão aqui, nessa igualdade. E o que essa igualdade ela tem de especial? Bem, vou pegar aqui um pouco para cima, para a gente tentar entender o que essa igualdade ela vai ter de especial. Como
O que a gente está falando aqui é de norma de vetores, então aqui é o quadrado da norma, ou o quadrado do tamanho do produto vetorial entre U e V. Aqui é o quadrado do tamanho de U e quadrado do tamanho de V. Todos esses valores são essencialmente positivos, né? A norma é positiva, e elevado ao quadrado obviamente ficou positiva, mas esse elevar ao quadrado, você está elevando ao quadrado uma coisa que em essência era positiva. Agora, o seno não é obrigatoriamente positivo. O seno de um ângulo pode dar valores negativos. No entanto, a gente define o θ, esse ângulo entre vetores, né, o ângulo θ, ele é um ângulo sempre que está entre 0 e 180, ou 0 e π. E entre 0 e π, o seno ele é positivo ou igual a zero. Ou seja, dentro desse contexto do que a gente está vendo, e dado que o ângulo entre vetores ele é definido como sendo sempre entre 0 e 180, a gente tem certeza que para esse caso específico aqui, nessa interpretação, o seno ao quadrado de θ é positivo, mas o seno de θ também é positivo ou zero, né? Igual a zero ou positivo. E dito isto, já que a gente tem certeza que está lidando com números, com quadrado de números cujos números são iguais a zero ou maior que zero, então a gente pode fazer uma coisa aqui sem medo. Eu vou tirar a raiz quadrada desse lado, vou tirar a raiz quadrada desse outro lado, e isso termina em módulo de U vezes V é igual a U módulo de U módulo de V seno de θ. E aqui faltou, né, terminar o módulo. Então, o módulo do produto vetorial entre U e V pode ser escrito como tamanho de U, tamanho de V, vezes seno do ângulo θ formado entre esses dois vetores. Então, a identidade de Lagrange ela é relevante, né? Muitas vezes os livros passam um pouco por cima da demonstração dessa fórmula, né? E aí apenas dão como uma fórmula para se recorrer, né? Uma verdade, né? E é a fórmula de Lagrange, a identidade de Lagrange, que é utilizada para demonstrar essa fórmula aqui. E essa fórmula aqui ela é interessante não só porque ela parece com a fórmula do produto escalar, em que U vezes V, o produto escalar entre U e V, é módulo de U módulo de V cosseno θ, ou seja, essa fórmula ali de cima, ela é importante não só porque ela é bem simétrica com essa fórmula de baixo, né? Apenas trocando o produto escalar pelo módulo do produto vetorial. Então aqui a gente tem módulo produto vetorial e tem seno θ. Aqui a gente tem produto escalar e tem cosseno θ. Não é só por isso, né? Mas como também porque essa fórmula de cima aqui ela tem interpretações geométricas muito interessantes, né? Essas aqui já foi discutido em vídeos anteriores, né? E esse assunto ele sempre vem normalmente, naturalmente, antes do produto vetorial, né? E então essa aqui de cima ela tem interpretações geométricas muito interessantes, né, de ser utilizada dessa maneira. Então todo esse trabalho foi para poder chegar à conclusão de que essa fórmula aqui do produto vetorial ela é válida. Então deixa eu apagar essa aqui só para não criar confusão. Essa aqui é a fórmula que a gente estava tentando chegar. Para esse vídeo, eu vou ficar por aqui. Foi um vídeo com bastante álgebra, né? E mais para frente, então, eu discuto com você as interpretações dessa fórmula e como utilizar essa fórmula, né? Com alguns exemplos com vetores, com números, né? Ao invés de toda essa álgebra, todo esse monte de letra ali em cima. Então, eu desejo bons estudos para você e é isso aí.